Eu comecei a empreender mesmo, mas eu não sabia que isso era empreender quando eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade. Quando eu comecei a vender chup-chup, para alguns aí sacolé, né? Acho que chup-chup é um termo muito aqui de Minas Gerais, né? Acho que no resto dos países é mais conhecido como sacolé, que é aquele... No resto dos países é ótimo. Do resto dos países, o Brasil é tão grande que parece ter um monte de país dentro, né? No resto dos estados brasileiros aí, acho que é sacolé o nome mais comum, que é, você faz um suco ali, uma vitamina, coloca num saquinho, põe para congelar. Então eu lembro direitinho, cara, que... Eu lembro, acho que foi até minha avó que me ajudou na época a fazer uma caixinha de sapato. Eu fiz uma caixa registradora, e fiz os primeiros chup-chups com um aporte ali dos meus pais, né? Produzi os primeiros e coloquei uma plaquinha na porta da minha casa e comecei, de fato, realmente vender chup-chup, né? E aquilo ali me gerou aquele primeiro gosto de você criar dinheiro, você produzir dinheiro, né? Muitas pessoas falam de ganhar dinheiro, mas dinheiro você faz, né? Dinheiro você produz, você cria dinheiro, né? Essa é a minha visão. Aquilo, cara, mudou muito a minha forma de ver várias coisas na vida. Então, eu lembro muito bem. Eu lembro, inclusive, de algumas pessoas. Eu tenho a imagem dessas pessoas. Eu consigo lembrar da fisionomia, do rosto de algumas pessoas que compravam chup-chup ali comigo, né? Então, esse foi o meu primeiro contato, realmente, com o empreendedorismo. Mas eu não sabia nem que tinha esse nome, eu que era assim. Depois, durante a minha adolescência, né? Adolescência já entrando para a fase adulta ali com 17, 18 anos, eu fiz um curso de microinformática e eu peguei e comecei a dar aulas de microinformática para vizinhos, para amigos. Eu coloquei uma faixa na porta da minha casa, porque eu lembro que tinha um ônibus, que era o ônibus principal lá do Jardim América, que era o famoso 1702, né? Talvez quem seja aqui de Belo Horizonte, Jardim América, vai ter muita saudade dessa época, quando eu vi esse número desse ônibus, né? Que era um ônibus bem emblemático mesmo. E ele passava bem na porta da minha casa. E eu falei, cara, eu vou pôr uma faixa bem aqui, né? Estrategicamente, em cima do meu muro, que ficava bem de frente para a janela, a altura da janela do ônibus. Olha para você ver, eu já estava fazendo tráfego nessa época, eu nem sabia. Literalmente tráfego. Literalmente tráfego, nem tinha esse conceito, né? Então eu mandei fazer uma faixa de aulas particulares. Naquela época, cara, segunda metade da década aí de 90, né? Microinformática era uma coisa que estava muito em alta, mas poucas pessoas tinham acesso, poucas pessoas ainda tinham computadores, né? E aí eu peguei e comecei a dar aula. E, cara, deu certo. Comecei a ter os primeiros contatos, as pessoas ligavam, ia lá, fechava, e cheguei a ter aí, acho que uns 7, 8 alunos que eu ficava dando aula. Teve uma época que eu estava com os meus horários quase todos lotados já, dando aula. Então, esse foi assim que eu me lembro, assim, o segundo contato com o empreendedorismo. Depois eu fui convidado para poder dar aula numa escola de microinformática, que foi onde eu me formei na época, né? O cara me chamou para poder dar aula lá, e eu tive uma das minhas primeiras decepções com o mercado de trabalho, que essa empresa quebrou, e da noite para o dia ela sumiu da face da terra. Eu cheguei para trabalhar, para dar aula num sábado, não tinha mais nada no andar. Nada, não tinha uma máquina, não tinha nada. O cara simplesmente sumiu. Minha carteira de trabalho na época ficou até queimada, porque não deu baixa. Eu levei anos para conseguir resolver isso na justiça. Para conseguir que um juiz assinasse dando baixa naquela vaga, naquele emprego que eu trabalhei durante um tempo, né? Mas essa foi o segundo contato com o empreendedorismo. Depois eu entrei formalmente para o mercado, fui ser vendedor de shopping, trabalhei lá no Shopping Del Rey por 2 anos, né? Trabalhei ali na Zero, uma empresa de roupas de marca, né? Trabalhei na Side Play também, que era aquela empresa que vendia uns bichinhos da Tasmania, Pernalonga, Looney Tunes, né? Que era bem temático, tinha muito ursinho de pelúcia, blusa com esses temas, né? Fui vendedor ali também. E ali eu tive, naquela empresa, eu tive o meu primeiro contato com venda de uma forma muito estratégica. Fiz cursos de rapport, fiz vários cursos para poder identificar perfil de cliente, sinestésico, auditivo, visual. Então, ali eu comecei a ter as minhas primeiras lições de venda. Eu lembro que eu me dei muito bem nessa área, mas era uma vida escravizante. Eu trabalhava, às vezes, de domingo a domingo, eu não tinha folga. Eu lembro muitas vezes de eu estar indo pegar o ônibus para poder ir trabalhar num sábado de manhã e meus amigos estarem lavando o carro para poder ir para a Serra do Cipó, para poder viajar, para poder fazer alguma coisa. E eu, cara, trabalhando ali, porque eu vim de uma família que não era uma família rica. Eu não lembro de ter passado grandes dificuldades na minha infância, mas eu lembro do meu pai e minha mãe trabalhando muito. Então, eu lembro que o dinheiro que tinha dentro de casa não era um dinheiro que dava para eu poder viver uma vida de playboy. Eu tinha que trabalhar, inclusive para ajudar nas contas da casa, né? Então, fui trabalhar no shopping, fiquei 2 anos, e aí meu pai escutou no rádio um anúncio de uma escola de informática em BH que estava sendo pioneira em trazer currículos oficiais da Microsoft, cursos oficiais da Microsoft na área de desenvolvimento de software, na área de infraestrutura. Meu pai foi lá e fez a inscrição. E aí foi que eu fiz a migração, que eu saí do shopping para poder estudar, só que eu não tinha dinheiro para poder bancar estudo. Meu pai bancou a matrícula e um tio meu, fica até emocionado com essa parte, porque isso foi um ponto de virada muito grande mesmo na minha vida. Foi um tio que me deu a oportunidade, falou, cara, trabalhe aqui para mim e eu vou bancar o seu estudo, só isso. Eu vou pagar a mensalidade da sua escola e vou dar os livros que você precisa. Mas você vai trabalhar para mim aqui, horário integral.
Então, eu trabalhava de tarde, eu estudava de manhã e trabalhava lá no meu tio de 1h da tarde até umas 8, 9 horas da noite, todos os dias, e estudava de madrugada. Virei muita noite estudando. Tio Luiz, obrigado, gratidão, sempre no meu coração, nunca vou esquecer. Então, cara, eu lembro muitas vezes de eu virando noite, porque, cara, eu precisava dar certo, tinha que dar certo, cara. Não tinha chance para poder dar errado. Porque se eu largasse aquilo, eu ia ter que arrumar outro emprego. Talvez de vendedor de shopping de novo, que era algo que eu sabia que eu não queria mais. Cara, nessa vida que eu vivi 2 anos, isso aqui eu não quero para mim. Cara, às vezes eu estava dentro do shopping por 12 horas a fio. Se eu chegava de manhã com o sol, saía lá fora, estava chovendo. Não conseguia nem ver o que estava acontecendo. Eu falei, essa vida eu não quero. Então, eu arrisquei tudo nessa época, né? Fui fazer esse curso técnico, né? De formação técnica era tipo um 2º grau técnico, né? E me destaquei como aluno lá. Me destaquei, tanto é que a escola, depois dei aula nessa escola também. Fui convidado, quando ela virou faculdade, eu fui convidado para dar aula lá. E eu fui mais 3 pessoas eleito para trabalhar, fui escolhido para poder trabalhar numa empresa de tecnologia que estava buscando estagiários. Né? Foi a Dessa Tecnologia. E aí começou a minha jornada na tecnologia, que durou 21 anos, cresci muito, atingi grandes cargos, trabalhei em grandes empresas, né? Mas com o bichinho do empreendedorismo sempre ali comigo, sempre. Tanto é que nessa fase que eu estava trabalhando em empresas, né, contratado, funcionário, eu percebia oportunidades no mercado e eu tentei montar empresas paralelo. Tanto é que eu cheguei, por um tempo, ser funcionário e, nas horas vagas, tocar alguns projetos de desenvolvimento de software, de implantação de sistemas para outras empresas no mercado. Cheguei a contratar algumas pessoas na época, eu cheguei a ter 2 pessoas trabalhando comigo, porque eu trabalhava o dia inteiro, não podia sair ali no meio do dia para poder visitar um cliente, mas cheguei a ter, mas, cara, não sabia nada de gestão, não entendia nada de empreender, cara, era tudo muito no feeling ali, muito na força do braço mesmo, e acredito que um desejo muito forte de dar certo, de ser algo diferente do que os meus pais foram, né? Porque eu também olhava para a vida deles e eu falava, cara, essa não é a vida que eu quero ter para mim, não. Eu sabia que eu podia ser mais. Eu tinha algo dentro de mim que já falava, cara, você pode ser muito mais. Só que tem um caminho para poder percorrer. E essas tentativas de empreender durante essa fase também deram errado. Lógico que deram errado, né, cara? Eu não estava presente no negócio. Não estava 100%. Eu tinha algumas pessoas ali me ajudando, mas era um negócio muito amador, cara. Muito amador mesmo. E aí, por um tempo, eu desisti disso, né? Eu abri mão disso e foquei na minha carreira. Falei, cara, eu vou focar na minha carreira aqui. Todo mundo falava que eu era muito bom naquilo que eu fazia, que eu tinha futuro, e eu realmente comecei a estudar cada vez mais. A área de tecnologia, gente, é uma área que você não para, você entra, você não para de estudar nunca mais. E tem uma tradição muito legal nessa área de tecnologia, né, no mercado de TI, desenvolvimento de software, infraestrutura, né, que é todo mundo tem um plano B. O cara entra para TI com um plano B para poder sair, porque é realmente uma das áreas mais massacrantes, que mais pressionam. Você trabalha sob muita pressão, sistema é 24, dependendo de onde você trabalha, são sistemas 24/7, principalmente se for sistema bancário, né, que 10 minutos de sistema parado representam milhões, literalmente, indo para o ralo. Então, existe muita pressão. E qual que é a vantagem, né, que eu acho que isso foi bom para mim, para o que a gente tem hoje? Criar casca. Saber lidar com pressão, saber tomar decisão rápida para poder resolver problema crítico, né? Então, a área da TI foi uma escola para mim, de poder estar perto de grandes negócios, poder estar dentro de grandes negócios, observar como as pessoas faziam a condução desses negócios, poder participar da pré-venda. Durante um tempo, eu comecei a fazer pré-vendas de software. Então, eu era o cara, né, num papel de arquiteto de soluções, eu era o cara que entendia a necessidade do cliente, entendia o problema do cliente, e eu tinha que desenhar a solução para poder mitigar e resolver aquele problema, para depois passar isso para a área de desenvolvimento e os desenvolvedores implementarem um código que daria vida para aquela solução, né? Então, eu comecei a ir, né, as pessoas nas empresas que eu trabalhava começaram a me colocar junto com o setor comercial, setor de vendas. Então, eu ia, apresentava a solução, gerava o desejo pelo produto, vendia a ideia, depois o comercial entrava e concretizava a negociação, fazia o fechamento. Então, esses 21 anos na TI me deram muita casca, resiliência, persistência, atitude para poder tomar decisão rápida em situações críticas, e me ensinou muito sobre negócios também, né? E me fez desenvolver um raciocínio lógico que eu acredito que foi essencial para quando eu migrei para o marketing digital. Foi essencial para mim.